Valeu, meu irmão. Então, pessoal, o que o Aristóteles está fazendo? Né? Ele está tentando aprofundar o problema das causas. Veja, ele estabeleceu como um princípio que só sabe alguma coisa quem sabe as causas. Entendeu? Que estabeleceu isso. Isso é uma espécie de pressuposto de todo o livro, que aquele que sabe por intuição, aquele que sabe por experiência, sabe, mas e como ele não é capaz de ensinar, ele não sabe tanto assim. Aquele que sabe apenas pela sensação não sabe nada. Então, o sujeito que sente assim frio não sabe nada sobre o frio, não sabe nada sobre o mecanismo térmico do corpo, ele apenas sente frio. Aquele que sabe as coisas por experiência, o pescador que adivinha o tempo, não é isso? Por exemplo, não é um caso, ele sabe de algum modo, mas ele não sabe muito, porque ele não é capaz de ensinar isso. E de alguma maneira, isso que ele sabe é meio desestruturado, quer dizer, esse conhecimento é meio desestruturado. Então sabe mesmo de verdade quem sabe as causas. E entre as causas, né, as causas mais importantes são as causas primeiras, que ele, investigando todos os seus antecessores na metodologia aristotélica de consulta ao status questionis, quer dizer, ao estado do assunto, ele descobre que esses anteriores são basicamente os pré-socráticos, de vez em quando acertaram, e se ele pudesse juntar todo mundo, daria, e com mais as suas próprias contribuições, daria esse conjunto de 4 causas, que eu insisto, são muito importantes. Daqui a pouquinho vocês saberão isso de cor. As 4 causas são a causa motora, o eficiente, que é a vontade de fazer acontecer. A causa material, quer dizer, do que a coisa é feita. A causa formal, o que é a coisa final. E a causa final, para que ela serve. Então, para quem não estiver precisando de um pequeno modelinho para poder entender isso, é muito simples. É só lembrar da xícara, que tem um sujeito chamado modelador, o artista plástico, enfim, o que for, um artesão que faz a xícara, é a causa motora. Faz a xícara para quê? Para tomar café, tomar líquidos. Portanto, é essa causa final. Finalidade, ou causa teleológica é final. A xícara é feita do quê? Ela é feita de argila. Portanto, essa é a causa material. E ela é uma xícara. Portanto, a sua essência, logo a sua forma, a causa formal é xícara. Então, essas 4 coisas definem a razão pela qual aquilo existe. Então, diz ele que o conhecimento das causas básicas, das causas primeiras, é o que define o maior de todos os conhecimentos. E aí, então, ele está aqui nos ensinando que as causas primeiras, elas não podem ser causas remetidas ao infinito, é preciso que elas existam determinadamente. Eu não posso ficar perguntando o resto da vida quem foi que fez alguma coisa. Não é isso? Porque aí eu jamais teria condição de resolver nada. Então, se os seres vivos foram feitos por quem? Foram feitos um bichinho pelo outro, não tem que parar em Deus. Não pode ir além de Deus. Tem de ter uma causa inicial, uma causa primeira, que não tem causa nenhuma. Ou seja, tem que ter uma causa que não tenha sido gerada por uma causa. E a mesma coisa vale para as outras 3 causas, sendo que a causa material ele não desenvolve muito, desenvolve mais as outras 3, as outras 2. E ele então acabamos aí esse pedacinho em que ele nos contou então que é preciso que as causas sejam de alguma maneira infinitas, sejam específicas e determinadas para que a gente possa procurá-las, porque senão a nossa a vida seria absurdamente incapaz de produzir qualquer espécie de conhecimento. Só se pode produzir conhecimento sobre aquilo que está determinado. E a partir daí, sim. Agora vamos para o item 3, com que nós terminamos aí o nosso segundo livro. Quem é que gostaria de render a Carmen agora? Alguém gostaria de... José, muito obrigado. Muito obrigado, Carmen, tá? A leitura.
Vamos lá. O efeito, página 81. O efeito de uma conferência depende dos hábitos do ouvinte, porque espera-se a linguagem a que se está habituado. Qualquer coisa que desvira disso parece escapar de nosso nível e soa um tanto estranho e incompreensível, por conta de não nos ser familiar o costumeiro, na medida em que é o costumeiro que apresenta inteligibilidade. O nome desse negócio aí, hábitos do ouvinte, chama-se forma-mentes. Em filosofia, forma-mentes, forma da mente. Então, não adianta você tentar conversar sobre um determinado assunto se a forma-mentes, ou seja, o modo como pensa o teu interlocutor, é incapaz de apreciar o que você está dizendo. E isso é um problema enorme, por exemplo, quando você tenta ensinar lendo um romance com gente acostumada com literatura técnica, ou literatura técnica, gente que só sabe ler romance, não consegue entender um texto científico. Por que não? Porque a forma-mentes da pessoa não é capaz de compreender aquele outro jeito de falar. Então, no fundo, aprender a ler um livro significa você ser capaz de criar uma flexibilidade mental para lidar com os diversos tipos de literatura. Então, você não pode ler um romance no mesmo modo que você lê um tratado de física, um tratado de biologia. São coisas completamente diferentes. Porque a forma-mentes do ouvinte tem de ser diferente. Então, para você poder conversar proveitosamente sobre filosofia com alguém, é preciso que essa pessoa tenha alguma capacidade de entender aquilo que está sendo dito. Porque se você genericamente assim, gerará uma espécie de trombada, né? Então, já viram gente assim que só ouve pagode e tentar ouvir música erudita? Ficam assim num grau de constrangimento e aí adquirem assim um comportamento agressivo, hostil e depreciativo daquilo. Fala que é música para dormir. É isso, né? Quer dizer, uma coisa assim. Então é o mesmo problema, né? O mesmo problema sempre acontece em todas as coisas. A forma-mentes é quase sempre o principal empecilho para você ter uma conversa com alguém. Porque aquela pessoa que está do outro lado tem que ter uma estrutura mental capaz de entender aquilo que você está dizendo. É o que ele está dizendo aqui. O que ele está chamando de o que soa costumeiro e familiar é aquilo que é inteligível, que tem inteligibilidade, isso pode ser compreendido. É isso que... Pois não, Renata? Você acha que essa forma-mentes pode ser compreendida como visão do mundo também? Não é, não. A visão do mundo pode ser aplicada a todas as formas-mentes. Cada forma-mentes é o seguinte, é o modo como a sua mente lida com aquela situação que está ali. Então, não é tanto uma questão de valores, porque visão de mundo é valor. Tá? Então, não é uma questão de valor. É assim, quando você lida com um romance, você lê um romance, você está lendo uma obra de ficção, aquilo não existe. Mas se você não acreditar que aquilo existe, se você não fizer assim um momento, se predispuser a dar um crédito para um troço que não existe, fingindo que existe, você não entende o romance. Então, a forma-mentes para ler um romance depende, entre outras coisas, de você ter aquela capacidade que o Coleridge chama de suspension of disbelief. Você tem que, por alguns momentos, fazer de conta, abandonar o seu ceticismo. Fazer como faz criança, que ouve história. Criança ouve história para dormir e ela acredita em tudo que você conta para ela. Ela só não aceita a contradição interna. Então você começa a contar, aí o coelho pedia enciclopédia Barça, aí foi vender lá para o cachorro falou que precisava pegar um dia emprestado com o gato. Tudo isso é completamente, cachorro e gato não falam, etc. Mas a criança aceita isso como verdade. Só se você, na metade do caminho, mudar a profissão do coelho para vendedor de carnê do baú da felicidade, a criança vai automaticamente reclamar. Opa, mas peraí, agora 5 minutos o coelho não era vendedor de enciclopédia básica, porque, entendeu? A criança aceita aquela história toda como um conjunto, ela aceita brincar que aquilo é verdade, mas não pode ser contraditório, entendeu?
Entenderam? Porque aceita aquela mentira como verdade. A única maneira que tem de entender ficção é aceitar tudo aquilo como verdade. É até se dispor a chorar, a sofrer com a personagem central, tudo isso. Agora, você não pode ler a mesma coisa quando você lê um tratado de psicologia, porque um tratado científico quer demonstrar a você alguma coisa. Então imagine um tratado científico de psicologia que queira demonstrar algum aspecto da psicologia humana, qualquer que seja ele. Então esse tratado irá apresentar argumentos em uma certa sequência que no final deverão ter convencido o leitor, ou não, né? Mas pelo menos tentou-se. Quando você lê Madame Bovary, o autor não quer demonstrar nada para você, quer que você viva a experiência. Entendeu a diferença? Quando você lê a literatura de ficção, você está sendo convidado a viver uma experiência e não a ouvir uma tese. Por isso que não se consegue ler os dois tipos de obra com a mesma forma-mente. A forma-mente tem que ser diferente. Agora, a visão de mundo pode ser igual nos dois casos. Forma-mente não, porque a forma-mente é o modo como a sua cabeça, como é uma espécie de programa que você usa para lidar com aquilo. Então pessoas, por exemplo, que não suportam a contradição e a tensão, que se chama diaporia em filosofia, não conseguem ler filosofia, porque o sujeito fica desesperado no meio daquelas coisas, naqueles problemas que não se resolvem jamais. Entendeu? Então, a forma mentes, por exemplo, do prático, não é capaz de ser teorético. Aquele prático no sentido não do Aristóteles, mas no sentido do sujeito que faz alguma coisa concreta, um marceneiro que faz mesas. Então ele acha que a coisa tem que ser assim, tem que gerar um produto final real, concreto, que você pode tocar e pesar, etc. Mas, se você está lidando com filosofia, é outra maneira de olhar para as coisas, porque você precisa ser capaz de conviver com essas tensões insolúveis que aparecem o tempo todo. Então isso é forma-mente, tá? Ele está dizendo que para tentar entender isso aqui, o efeito de uma conferência, diz ele, né? Ele está fazendo uma conferência. Depende se a audiência é capaz de entender aquilo que está sendo dito. Tá certo? Então, continuando. O efeito poderoso do costumeiro é claramente demonstrado pelas leis, nas quais os elementos remanescentes fantasiosos e pueris prevalecem por força do hábito, a despeito de nosso conhecimento deles. Quando você tira fora a palavra remanescentes, essa frase faz mais sentido. Não está nem no Ross, nem no Giovanni Reale. Se vocês cortaram a remanescentes, está aí só para atrapalhar. Nas quais os elementos fantasiosos e pueris prevalecem por força do hábito, a despeito de nosso conhecimento deles. Deste modo, algumas pessoas não aceitarão as afirmações de um conferencista, a não ser que ele apresente uma demonstração matemática. Outras não as aceitarão a menos que ele faça uso de ilustrações. Porque a forma-mentes do assistente é diferente, tá? Olha, esse parágrafo aqui é de uma importância extraordinária. Além disso, outras esperam a indicação do testemunho de um poeta. Além disso, alguns indivíduos exigem precisão em tudo, enquanto outros sentem-se entediados com ela, seja porque não são capazes de acompanhar os raciocínios, seja porque os julgam triviais ou tacanhos, uma vez que há alguma coisa em torno da precisão que se afigura a algumas pessoas como sendo mesquinha, tanto numa argumentação quanto numa transação comercial. Portanto, é necessário já estarmos treinados para saber qual tipo de argumentação adotaremos, porque é absurdo buscar simultaneamente o conhecimento e o método de obtê-lo, sendo que nenhum nem outro é de fácil obtenção. Não dá para você, ao mesmo tempo, aprender o método e a ciência. Esse que é o problema. E aí, então, pessoal, esse parágrafozinho aqui é de uma importância enorme, porque ele revela
que aqueles livros que foram sempre de Aristóteles, que foram considerados manuais de profissões, como a retórica, como a poética, não são, na verdade, isso, porque, na verdade, são 4, e essa é a tese de alguns filósofos, entre eles aqui o Olavo de Carvalho, que é um filósofo brasileiro, é a ideia de que na verdade, os 4 discursos que Aristóteles, os 4 livros, digamos assim, que são teoricamente manualizadores de profissões, na verdade, são 4 potências do discurso humano. Ou seja, são 4 maneiras de falar que adequam-se a 4 tipos de forma-mentes. E é preciso que eu explique para vocês isso, porque isso é muito importante. Então, o que essa tese diz é o seguinte, que o que o Aristóteles fez, na verdade, não foi manualizar profissões, mas foi estabelecer discursos diferentes conforme determinado grau de certeza, porque tudo que a gente sabe com grau de certeza diferente. Por exemplo, vocês têm o mesmo grau de certeza de que vocês estão aqui agora falando comigo, e que esse grau de certeza é igual ao grau de certeza que vocês têm de que existem discos voadores com marcianos verdes dentro? Não. Provavelmente não. Tá? Uma pessoa que nunca tenha tido a experiência de sair voando disco voador aí, não sei se alguém teve, mas se você nunca passou por essa experiência, que deve ser o caso, provavelmente, então você pode até imaginar que existam discos voadores, mas eles não são, essa certeza que você tem disso não é igual à certeza que você existe, por exemplo. Quer dizer com isso? Quer dizer com isso é que existem 4 graus, digamos, referenciais de certeza. 4 graus que são os seguintes. A certeza mais baixa chama-se possível. Alguma coisa que é possível é certo, muito fracamente, mas há uma chance de ser certo. Então, alguma coisa é possível. Quando você aumenta o grau de certeza, você aumenta o grau de certeza para aquilo que parece verossímil, quer dizer, símil à verdade, parece com a verdade. Quando você aumenta mais uma vez, você adentra no mundo do provável. Tá? Um grau de certeza um pouco mais alto é provável. E no topo das certezas está aquilo que é certo, então, como se diz em grego, apodítico. Apodítico significa inquebrável, indestrutível. Então vamos lá, bem baixo eu tenho o possível, um pouquinho acima mais eu tenho o verossímil, um pouquinho mais acima eu tenho o provável, e bem no topo do sistema eu tenho o certo. Tudo o que você conhece, tudo, absolutamente tudo, cabe nessas 4 gavetas. Isso que eu estou dizendo para vocês é mais ou menos um modelo é um modelo epistemológico, em que você pode imaginar a sua mente como sendo uma cômoda com 4 gavetas, e tudo que você sabe você pode botar nessas 4, e isso vale, para começar, para isso que eu estou dizendo. Quer dizer, a própria informação que eu estou dando para vocês, isso que eu estou dizendo, também pode ser colocado numa dessas 4 gavetas. É para a gente nunca se acostumar a lidar com graus diferentes de certeza, para não ficar com o mundo binário, do certo e errado, porque nem tudo é assim. Nem todas as coisas que eu sei com a mesma certeza. Então é preciso ter esta variação de certeza. Ora, o que acontece quando chega a essa conclusão? Quando chega a essa conclusão é que, quando a gente olha para os discursos de Aristóteles, para as obras de Aristóteles, que são, porque estão todas soltas, parecem manualizações de profissões, você vai descobrir o seguinte, que o tipo de discurso típico de quem está no grau de certeza mais baixo possível é o discurso poético. O tipo de discurso típico para quem está no nível do verossímil é o discurso retórico. O tipo de discurso possível para quem está no grau de probabilidade é o discurso dialético. E, por último, o tipo de discurso equivalente ao discurso apodítico é o discurso lógico. E aí você percebe
que quando Aristóteles escreveu livros com esses títulos, ele não estava manualizando profissões, ele estava apenas reconhecendo isso que está nesse parágrafozinho aqui, que há diversas maneiras de você conversar com o público, porque a forma, a mente das pessoas são diferentes. Bom, como é que é isso na prática? É assim, quando você usa discurso poético, o que você quer que o seu interlocutor faça é que ele considere um conjunto de possibilidades, que ele, como é que a gente diria assim, que ele deixe a sua mente voar pelas possibilidades, que a sua mente divagar. É como você faz publicidade. Publicidade faz assim. Você chega para o sujeito e fala assim, se você fumar aqui mistura fina, você vai poder casar com todas as misses do Brasil. Então aparece o sujeito lá dirigindo um carro com uma miss. Então, você, não é assim que você vende cigarros? Não é o discurso do político, não é assim? Esse é o discurso eleitoral, né? É assim, se você votar em mim, eu vou fazer de Curitiba uma cidade mais justa. Isso é discurso poético. É assim que os políticos falam. Compreenderam? Quando você usa o discurso poético, que é o discurso da literatura, que é o discurso do amor, né, do namoro, esse discurso é um discurso para fazer a outra pessoa do outro lado sonhar com possibilidades, imaginar alguma coisa que é possível, embora não seja muito garantidamente possível. E qual é o livro de Aristóteles que ensina a fazer isso? A Poética. Quando você acaba a propaganda, você não pode acabar dizendo assim, então, mistura fina, você será um homem mistura fina. Tá? Você tem que dizer assim, né, compre. E o político depois que fala assim, eu vou transformar Curitiba, vote em mim. Não é assim que eles falam? Então você tem que terminar o discurso poético com um outro tipo de discurso que não é o mais poético, que é o discurso retórico, em que você faz com que uma pessoa, você quer que ela faça alguma coisa concretamente, realmente, na prática. Então todo discurso poético, ou às vezes o discurso poético, acaba no discurso retórico, que é o discurso do provável. Não é assim? Não, esse é o retórico. Do verossímil, perdão. Verossímil, tá? Eu me enganei, tá? Verossímil. O modo para entender isso é pensar como funciona o processo jurídico. O processo jurídico funciona desse jeito. Por exemplo, houve lá um crime, acharam lá um cadáver. Ou fica todo mundo achando quem foi, né? Quem é que foi? Foi o PCC. Foi o McDrive. Não, foi o Chupacabras. O povo faz hipóteses fantasiosas e poéticas sobre a autoria do crime. Não é? Tanto é que o Chupacabras era o autor de tudo quanto era crime que havia aí até há pouco tempo atrás. Mas o delegado de polícia não pode trabalhar com uma hipótese tão genérica como essa. Então o que ele faz? Ele reúne indícios e indicia alguém. E aí começa o processo jurídico, o processo legal. Aí tem dois advogados. Um que diz assim, seu juiz, o meu cliente é culpado. O meu cliente não. O homem aí, o réu é culpado porque, de fato, ele tinha lá uma desavença com a vítima, ele tinha um revólver na casa dele, o mesmo calibre da bala que matou, ele não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o outro advogado, que é o de defesa, fala assim, não, mas não é possível, o meu cliente não é culpado, porque na hora lá da morte, ele estava matando o outro sujeito não sei aonde, então não podia ter matado ele, enfim, o que for. Quer dizer, o discurso dos advogados de defesa e acusação é um discurso retórico, porque eles querem que o juiz tome uma decisão sobre a culpa ou não. Não é isso? O que quer o advogado? Que o juiz decida. É retórico. Mas o juiz não tem um discurso retórico. O juiz tem que dizer assim, considerando os argumentos da acusação, considerando os argumentos da defesa. Não é o que ele está fazendo. O discurso do juiz é dialético. Eu estou vendo, tinha um presidente americano, acho que foi o Truman, que dizia assim, a coisa que eu mais queria na vida era ter um economista com uma mão só. Ele dizia, mas por quê? Porque todo economista que ele pediu uma opinião, dizia assim, on one hand,
On the other hand, ele nunca sabia como é que decidia, porque o cara dizia, bom, porque em inglês fala, né, por um lado, né, on one hand, ele dizia, bom, então tá, vou decidir. On the other hand, ele dizia, não é possível. Esse não era muito inteligente. Acho que o Truman, né? Então ele disse assim, a coisa que eu mais quero na vida é que alguém me apareça com economista com uma mão só. Que assim eu tomo decisão fácil. Então, o discurso do juiz, o discurso do governante, de modo geral, é o discurso dialético. Não é? Porque ele, comparando as duas opções, chega mais perto da verdade. Agora, o discurso lógico, esse atribui-se a pouca coisa. Então, há afirmações completamente lógicas e que são indestrutíveis, como 2 mais 2 igual a 4. Isso vale até para Deus, vale para todo mundo, sempre valeu, sempre valerá. Quer dizer, a ideia de que eu sou eu também é indestrutível. O fato que vocês estão aqui olhando para mim é uma afirmação indestrutível. Vocês todos têm certeza absoluta que estão aqui comigo. Ou alguém não tem essa certeza? Pode ter alguém que não tem essa certeza. A Maria Lúcia certamente conhece pessoas que não têm. A Renata também, enfim, os psicólogos, a Carmen, então, enfim. Pode ter, o Rubens deve ter, os psicólogos, mas aí são aquilo que se chama de acidentes, entendeu? Dentro da condição humana, né? São situações acidentais. Eu vou tentar dizer isso na próxima vez. É um acidente. Tá certo? Vocês estão entendendo o que a história está dizendo? Quer dizer, esse parágrafozinho aqui nos permite concluir isso que eu acabei de explicar. Que a forma mente do seu interlocutor não é a mesma sempre. Então, não adianta você falar com um determinado indivíduo, a não ser pelo discurso poético. Usando esse mesmo trecho aqui, a gente poderia tirar uma conclusão de que ele está falando aqui também da prontidão ou do estilo de aprendizagem das pessoas, né? Mas com toda a certeza mesmo. Ele está falando de 5 ou 6 coisas diferentes ao mesmo tempo. Algumas pessoas aprendem só no mito poético. Aliás, vou dizer uma coisa para vocês. Nós, seres humanos, só aprendemos no mito poético. Só. Quer dizer, todo e qualquer processo de aprendizado, ele se reduz ao mito poético. Porque nós não somos capazes de entender nada que não implique em algum valor mitológico. Não temos meio de fazer isso. Isso significa o seguinte, que não é para a gente desvalorizar os discursos mais baixos em relação aos mais altos. Porque, embora o processo da ciência seja assim, ele começa com uma hipótese e vai ficando cada vez mais certo, até chegar pelo menos no provável. Não é isso? Embora seja assim a ciência, no fundo, tudo começa com o discurso mito poético. E uma enorme quantidade de coisas que a gente pensa que é a ciência pura são absolutamente mitologias, como, por exemplo, a teoria da evolução. A teoria da evolução só está no degrau mais baixo. Ela pode vir a ser ciência? Pode, contanto que esses evolucionistas parem de xingar os outros e vão provar a sua tese. Mas, enquanto não fazem isso e ficam apenas xingando os outros, eles são apenas poetas desse assunto. Porque a teoria evolucionista não tem absolutamente nenhuma comprovação de nenhum modo. Portanto, é apenas uma hipótese mito-poética. E uma enorme quantidade de conhecimentos científicos são apenas mito-poéticos. E algumas coisas nunca poderão evoluir da mito-poesia. E tem mais. Às vezes, o conhecimento mito-poético é muito mais, de alguma maneira, mais certo do que o conhecimento dialético. De um certo modo, porque eu posso ter uma certeza intuitiva dele que eu não tenho, a minha mente pode me enganar e pode produzir uma falsificação da verdade. Mas embaixo não, porque aí a intuição não deixa acontecer isso. Então há uma verdadeira teoria do conhecimento aqui e, portanto, uma teoria da aprendizagem, como a Carmen acabou de levantar. Mas esse é um negócio de tanta importância, dá para fazer um curso de uma semana só disso aqui. Entender os 4 discursos, como é que eles funcionam. Para quem está interessado nisso, tem o livro do Olavo de Carvalho, Aristóteles e os 4 discursos, você compra aí no comércio, né? Acho que chama assim, né? Aristóteles e os 4 discursos. É muito próximo disso.
que é um dos livros mais interessantes sobre esse assunto. Vou pedir para o senhor repetir os 4 discursos. Quatro discursos, o mais baixo é o poético, mas não é o menos importante, ao contrário. Depois o segundo discurso é o discurso retórico. No poético, quer-se que o interlocutor sonhe. No retórico, quer-se que o interlocutor faça alguma coisa. No discurso dialético, que é o terceiro de baixo para cima, quer-se que o interlocutor considere com hipóteses e contra-hipóteses, teses e antíteses. Ou seja, que faça uma mensuração comparada. E no discurso lógico, ou apodítico, que é o mais alto, o interlocutor simplesmente conclui cristalinamente a demonstração de alguma coisa. Obrigado. Ok, né? O nome do livro é Os 4 Discursos. Isso, a vida é Aristóteles em Nova Perspectiva. Aristóteles em Nova Perspectiva. Olavo de Carvalho, uma maravilha de livro. Aristóteles em Nova Perspectiva, Olavo de Carvalho. O Olavo mandou esse texto aí para publicar numa revista da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência. E aí explicou, né, que era um texto sobre ontologia, e o pessoal lá da Sociedade Brasileira não sabia o que era aquilo e achou que era odontologia. E daí devolveu o livro dizendo que a revista não publicava textos de dentistas em geral. Tal. Daí o Olavo, que não podia perder essa chance, botou esse nome, né? Aristóteles em Nova Perspectiva. Uma nova perspectiva, e entre parênteses embaixo, Aristóteles vai ao dentista. que é uma gozação impagável, né? Impagável. Só ele mesmo. Esse 4 discursos não existe, então. Não é Esse livro, Aristóteles em Nova Perspectiva, é esse livro que fala dos 4 discursos de Aristóteles, demonstrando que eles, na verdade, representam graus diferentes de conhecimento, mas é preciso não perder nunca de vista que não há uma hierarquia entre eles, quer dizer, não há uma importância maior do grau maior, porque o que acontece aí é que, como diz o Aristóteles, dependendo do assunto, você só consegue falar dele de um jeito. Não dá para falar de outro jeito. Não dá para falar do mesmo jeito todas as coisas. Quer dizer, e depois, eu posso falar mito-poeticamente num romance de uma coisa que precisaria de 5.000 páginas para explicar num trabalho científico. Esse é o problema todo. E no fundo, tudo se reduz ao mito poético. Tem a mitologia, o mito poético é a redução de todo conhecimento humano, é mito poético. Não é possível a mente humana entender alguma coisa que não seja simbolicamente. Pronto. É mito poético. Tem livro que fala disso também. Há vários livros. Né? Há 2 livros importantes, um do Leslie Kolakowski, chamado A Presença do Mito, que se encontra em português antigo, que é um português, em livro antigo, né, nos sebos, A Presença do Mito, de um filósofo polonês chamado Leslie Kolakowski. Leslie deve ser L-E-S-L-E-K. Kolakowski, meu Deus, é Kilo, né? Kilo, Oscar, Lima, Alfa, não é? Whisky, Sierra, Kilo, Yankee. Deve ser isso, provavelmente. Não sei bem se é isso, mas... A Presença do Mito. E o outro livro é The Myth We Live By. Esse só tem em inglês, de uma filósofa inglesa chamada Mary Midgley. M-I-D-G-L-E-Y. A Presença, né, The Myth We Live By. Os mitos pelos quais nós vivemos. Mary Midgley. M-I-D-G-L-E-Y. Que os dois demonstram que não há modo de você ter qualquer ideia sobre o mundo que não tenha uma simbologia implícita e, portanto, não se transforme automaticamente em conhecimento muito poético. Então, por mais que a gente ache que o possível é inferior ao certo, no fundo, todo conhecimento humano passa pelo possível. Não tem jeito de não ser assim. E é isso que ele está querendo nos dizer nesse trecho aqui. Não é? É isso.
que ele está falando em outros termos, né? Então, a forma mentes do seu interlocutor exige que você tenha um discurso diferente para cada um. Se vocês quiserem agora fazer uma comparação um pouco mais audaciosa, você fala sempre com a quarta casta poeticamente, com a terceira casta você fala retoricamente, vamos ganhar dinheiro. Com a terceira casta é casta empresarial. Então tem que falar com ela assim, senão ela não entende. Vamos ganhar dinheiro? Com o governante você fala dialeticamente. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Isso, com o governante fala assim. On one hand, on the other hand. Não tem outro jeito. E com o filósofo você fala apoliticamente ou logicamente. Entendendo que há um tipo de conversa para cada uma das castas, que é o que ele está falando aqui, embora ele não fale em castas, porque ele não usa esse critério de casta. Mas como a maioria de vocês conhece o conceito de castas, o conceito de castas é assim mesmo, que cada uma das 4 castas trabalha melhor com um tipo de discurso. Com o povo você fala poeticamente, o povo é muito mais sensível à linguagem poética. Com o mundo econômico você fala retoricamente, vamos fazer isso para ganhar dinheiro? Vamos fazer aquilo? Com o político on one hand, on the other hand, porque o político tem o poder de fazer a violência automática, que é a violência da espada. E ele, então, precisa fazer como samurai, precisa considerar se vale a pena mesmo. Mas ele precisa moderar a sua impulsividade. E, por último, com o filósofo, você fala politicamente, você conversa com nós falamos aqui apoliticamente. Nesse nosso grupo aqui, o nosso tipo de discurso é apolítico, é lógico. Eu não estou falando nem com vocês retoricamente, e não estou falando poeticamente, e não estou falando dialeticamente. Eu posso usar elementos dialéticos de vez em quando, mas a nossa conversa aqui é uma conversa de natureza lógica. Entenderam? Porque a forma mentes que vocês têm permite que eu converse assim com vocês. Não daria para ter uma conversa com o seu João, que é o porteiro do prédio onde eu moro. O seu João eu tenho que falar poeticamente para ele entender a mesma coisa. Vocês compreendem isso? Toda vez que eu vou falar com o porteiro do prédio, eu sempre acabo frustrado, porque eu falo uma coisa, reparem, um negócio que vocês devem ter sentido muitas vezes. Você fala com pessoas assim, muito simples, elas tendem a concordar com tudo que você fala. Então você fala assim, o fulano já saiu, né? Já saiu. O fulano não saiu, o mesmo fulano não saiu ainda. Não saiu. Reparou que eles fazem assim? Né? É porque nós estamos falando errado com eles. O discurso que nós estamos falando com eles está errado, eles não são capazes de entender isso. E tem que ser um negócio mais poético, senão não dá certo. Tá? Entendeu como é que funciona? É outra maneira de conversar, que não há a ideia que a gente usa normalmente entre nós aqui. É sempre frustrante falar com eles assim, eles não são capazes de entender, eles apenas repetem o que você fala, fica um papagaio. E o doutor sabe tudo, né? O Aristóteles? Doutor. Deve ser por causa disso também, né? Mas eles não entendem de fato o que você está falando com eles, eles têm sei lá qual é a razão dela. Bom, entenderam isso, pessoal? Tá? Então, esse parênteses foi longo, mas era muito importante, tá? Essencial. Continuamos. A precisão matemática não deve ser exigida, portanto é necessário já estarmos treinados para saber qual tipo de argumentação adotaremos, porque é absurdo buscar simultaneamente conhecimento, método e obter, sendo que nenhum nem outro é de fácil atenção. Tá, continuamos. A precisão matemática não deve ser exigida em tudo, mas somente nas coisas que não contêm matéria. Olha que coisa, essa frase aí, olha pessoal, é um negócio assim, essa frase é assim, só tem sentido matemático quando não contém matéria. Onde? Onde que é isso? É quando você tem uma afirmação abstrata, por exemplo, uma conta, um exercício matemático, não tem matéria nenhuma, ele é apenas uma relação de abstrações, né? Então aí tem sentido matemática, mas quando você aplica a matéria, não vale mais nada. Essa é a razão da briga entre Platão e Aristóteles. Aristóteles achava, Platão queria transformar a academia numa espécie de
abordagem matematizante de tudo. E foi por isso que, quando ele estava assim muito velho, ele passou a direção não para o Aristóteles, mas para o Euspésico, que é sobrinho dele, e que era um sujeito que concordava com Platão nesse negócio de matematizar tudo. Aristóteles é 5 milhões de vezes melhor que o Euspésico, é muito, muito melhor, incomparavelmente melhor. Então, está vendo o que ele está dizendo? Que você não pode aplicar precisão matemática à matéria. Depois, 2.400 anos depois, aparece a física quântica para dizer a mesma coisa que Platão tinha dito, que Aristóteles tinha dito lá naquela época, porque quando você vai avaliar a matéria, ou seja, coisas reais, concretas, nunca é exatamente do jeito que devia ser, que sempre há alguma pequena variação. A natureza não se deixa enquadrar numa fórmula. Sempre haverá um desvio padrão, sempre haverá uma pequena imprecisão que você não compreende, sempre haverá, por exemplo, animais intermediários entre as formas básicas, sempre haverá coisas ambíguas, sempre haverá processos que não funcionam como deviam funcionar, sempre haverá uma incerteza na natureza, que é onde tem matéria, porque na natureza tem obrigatoriamente matéria, a natureza está sujeita ao devir, portanto, ao ciclo de geração e corrupção. Portanto, toda a tentativa de matematizar a natureza está fadada ao fracasso. E foi isso que fez Galileu Galilei e Francis Bacon no Renascimento. Veja, Galileu Galilei e Francis Bacon não inventaram a ciência experimental. Essa que inventou foi Aristóteles. E inventaram o experimento matematizável, ou seja, a ideia de fazer uma experiência e, em seguida, guardar aquele resultado numa fórmula que possa descrever a experiência todas as vezes para frente. Isso é que Aristóteles achava que não dava para fazer. Por isso que ele está dizendo que só tem sentido precisão matemática onde não tem matéria. Onde é que tem precisão matemática que tem sentido? Na conta. A conta tem que dar 2,141516, porque você fez a conta. Mas na vida material você não consegue precisão matemática nunca, porque a natureza recusa-se a caber numa fórmula. Aí, mais tarde, sobretudo, esse moderno Rupert Sheldrake, que eu vi falando para vocês lerem, o Rupert Sheldrake, ele retoma uma tese do filósofo da ciência Félix Redesson, que dizia que a natureza não tem leis, que a natureza tem hábitos. E que, portanto, isso que nós julgamos poder prever com as nossas formuletazinhas, ela é completamente perigoso, porque pode chegar uma hora lá e a sua formulazinha não funciona mais porque determinados hábitos da natureza mudaram. É claro que nenhum dos dois acha que esses hábitos mudam assim ad nutum, quer dizer, que mudam à vontade. Né? Os hábitos mudam dentro de um espectro de possibilidades. É como o norte magnético. Isso que a gente chama de norte magnético, que a bússola aponta, ele nunca está no mesmo lugar. Ele tem uma variação ao longo dos anos. Nas cartas de navegação aérea, você tem uma indicação de quantos graus varia por ano, de modo que você sabe se ajusta a sua bússola, porque a bússola não é no mesmo lugar sempre, o norte magnético flutua. Mas não flutua de modo caótico, flutua dentro de um espectro de possibilidades, dentro de um certo círculo de flutuação, que todo ano pode ser identificado, porque você tem a taxa, né, o piloto do avião sabe qual é a taxa de mobilidade do norte magnético. Não é isso? Do norte magnético naquele ano, porque você tem lá ao dia que foi feita a medição e quantos anos se passaram depois. Então, do mesmo modo que o norte magnético flutua, a natureza também flutua dentro de determinado eixo de possibilidades, espectro de possibilidades. E é por isso que não dá para você tentar aprisionar a natureza numa equação, por mais que se diga que a ciência moderna está completamente matematizada. Pois isso é bobagem, não vai dar certo. Isso foi uma das heranças da filosofia de Newton, né? Porque Newton achava que tinha descoberto com aquelas equações de mecânica, tinha descoberto o relógio do universo, quer dizer, como funcionava o universo e para onde ia e para onde voltava. Quer dizer, saberia dizer onde vai estar um planeta
se for dada a posição desse, daquela coisa, enfim, a velocidade. Mas isso não é verdade. E a física quântica depois entra desmentindo isso. Mas cuidado, tá? A física quântica desmente isso num outro aspecto que não o aspecto aristotélico. Porque o Aristóteles acha que há uma incerteza intrínseca aos processos naturais. A física quântica diz o contrário, diz diferente. Ela diz assim, olha, no que tange ao muito pequeno, não é possível conhecê-lo, a não ser probabilisticamente, porque quando nós tentamos medir e investigar o que é muito pequeno, o processo de investigação interfere com o objeto investigado. Portanto, eu nunca sei se aquilo que eu estou vendo é o que eu estou vendo ou é o que é de verdade. E por causa disso, os físicos quânticos dizem que no âmbito das coisas muito pequenas, o conhecimento é meramente probabilístico, e não é certo. O que não quer dizer que você possa estender essa conclusão para o mundo macroscópico. Então vamos parar de qualquer tipo de besteira, tipo quem somos nós, essas bobagens, de achar que no mundo macroscópico as coisas possam ser diferentes do que são. Isso não é bobagem. Quer dizer, a física quântica é a maior fonte de cretinices assim, que se possa existir nesse momento, porque é um negócio que ninguém sabe como funciona, porque ninguém foi se dar o trabalho de entender. E quem quiser entender isso, há um livro maravilhoso do Werner Heisenberg, que é um dos pais da bomba atômica, Werner Heisenberg, que foi um dos físicos quânticos, que escreveu um livro que em inglês chama-se Beyond Physics, e que em português tem um nome bem diferente, tem para vender aí, um nome completamente diferente. Como é que é, meu Deus? Bom, meu Deus, eu não lembro agora. Tá? Um livro do Werner Heisenberg, mas em inglês é Beyond Physics, além da física. E que ele tenta botar um pouco de ordem nesse negócio, porque tudo virou quântico. Empresa quântica, departamento de pessoal quântico, vendedores quânticos. Cá entre nós, né? Quer dizer, é preciso ter um pouco também de compostura. Tá certo que esse mundo da gerência é um mundo meio analfabeto, assim. Mas, ao transformar tudo nessa conversinha, entendeu? Quer dizer, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, é tudo quântico agora, né? O ser quântico, procurando o ser no quântico, ou então procurando o quântico no ser. Quantos seminários me mandam pela internet, assim, a empresa quântica é a nova meta do milênio. Cá entre nós, né? Vamos ter um pouco de bom senso também, né? Quer dizer, o negócio de física quântica é um negócio que ninguém sabe o que é, porque ninguém vai se dar o trabalho de estudar, e vira uma espécie assim de palavra da moda aplicável a qualquer situação. Né? Então não leve muito a sério coisas com essa adjetivação de quântico, não deve ser sério. Então, não tome um pouquinho de cuidado com isso. Mas compreenderam a importância do que ele está dizendo aqui? Ó? Eu vou repetir. Ó. A precisão matemática não deve ser exigida em tudo, mas somente nas coisas que não contêm matéria. Ou seja, você manda alguém fazer uma conta, o resultado tem que ser preciso. Mas só aí. Quer continuar, Juliana, por favor? Consequentemente, seu método não é o da ciência natural, porque presume-se que toda a natureza esteja ligada à matéria. Então, portanto, a matemática não faz parte da natureza. O método matemático não tem nada a ver com o método natural, da natureza, o método, né, de se entender a natureza. Assim, deveríamos principiar por indagar o que é a natureza. Por desta maneira ficará claro quais são os objetos da ciência natural. E se cabe a uma ciência, ou a mais de uma, investigar as causas e os princípios das coisas. Que é o que ele fará no próximo capítulo. Há quem ache que esse comentário final aqui está indicando que a metafísica, esse livro aqui, é uma introdução ao livro de física e não seu sucessor, porque ele chama-se metafísica porque o organizador da obra não foi Aristóteles que chamou assim, não é? Porque para Aristóteles esse livro aqui chama-se Filosofia Primeira e não Metafísica. Então, embora no começo do capítulo tenha ficado claro que ele faz menções ao livro de física, quer dizer, ele já teria dado o curso de física.
Nesse momento, alguns comentaristas acham que ele está indicando que esse livro aqui seria uma espécie de introdução ao curso de física, porque física é o livro, curso / livro de Aristóteles que lida com a natureza, e que ele, ao dizer assim, bom, agora vamos ver o que é natureza, estaria então fazendo uma consideração anterior à própria leitura do livro de física, o que não parece corresponder à verdade. Tudo indica que quem fez essa colocação do livro, Metafísica, meta além da física, né, estava com a razão. Então, o que ele fala agora é um arrazoado muito interessante sobre como resumo do capítulo 2, né? Então, mais ou menos ele nos disse que a pesquisa da verdade é ao mesmo tempo fácil e difícil. Difícil porque você não consegue alcançar a totalidade, e fácil porque é impossível que alguém não consiga pegar um pouco. Né? Quer dizer, tem que ser, mesmo uma pessoa cega, tem capacidade de, pelo tato, perceber alguma coisa. E aí ele diz que talvez a maior dificuldade de todas seja a nossa mente, que é, como os morcegos, incapaz de, do mesmo modo que os morcegos não conseguem ver a luz, a nossa mente não consegue ver o óbvio. Ele insiste em seguida que o verdadeiro conhecimento é o conhecimento da causa, e diz que as causas dos seres eternos, ou seja, as causas maiores, são as mais importantes de tudo. O grau de verdade de alguma coisa depende mais ou menos do grau da sua causa. Quanto mais alta a causa, mais alto é o grau de verdade de alguma coisa. Esse é mais ou menos o resumo desse capítulo que nós vimos aí. Não é isso? Bom, no próximo capítulo, que a gente vai começar agora rapidamente, e nós vamos fazer no próximo encontro um super resumo que eu trarei aqui feito já na forma de um esquema aristotélico. Ele fará uma coisa fascinante e maravilhosa, que nos daria um trabalho incrível para ler. Nós vamos fazer um resumo disso, aproveitando o que ele está nos dizendo, mas ganhando um bom tempo aqui. É o seguinte, ele vai nos dizer uma coisa importantíssima. Assim, olha, quando a gente vai investigar um problema, a solução de um problema filosófico é a solução dos nós que estão postos aí. Quer dizer, como é que você acha que resolveu alguma coisa? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o caso concreto da Andréa, que está aqui, nossa colega. A Andréa precisava fazer um trabalho de conclusão de um curso, um curso de pós-graduação na Unicamp, organizado pela Volvo, em que ela queria comparar a teoria das 4 castas com a teoria das necessidades humanas de Abraham Maslow. Então, o problema que ela tem que resolver é mais ou menos assim. Você tem, de um lado, a teoria das 4 castas, que tem uma explicação sobre uma descrição ontológica dos tipos humanos básicos, e tem, do outro lado, uma explicação do Abraham Maslow que estabelece uma hierarquia de necessidades, criando um determinado tipo de existência humana que está em conflito com o modelo das 4 castas. Compreenderam que ela só consegue resolver alguma coisa, só consegue terminar um trabalho, só consegue apresentar algum resultado, se ela for capaz de enfrentar este nó, esta contradição, esta aporia fundamental. Então, todo trabalho de investigação filosófico é um trabalho que investiga aparentes absurdidades, paradoxos, em última análise. Esse é o problema, e esse capítulo aqui é um capítulo em que Aristóteles vai nos mostrar, sem resolver nenhum, vai nos mostrar todos os problemas fundamentais que estão presentes quando você começa a investigar as causas. Quer dizer, nós, encrencas, becos sem saída, problemas aparentemente insolúveis, contradições, ele vai listar isso, são umas 15 ou 16. No próximo encontro, eu trago para vocês a lista disso organizadamente. Daí nós vamos ler um pouquinho aqui, continuamos lendo no próximo, depois a gente faz uma análise geral disso. Mesmo porque a solução para esses 15, 16, 17 problemas estão ao longo do resto do livro. Mas o modo como ele apresenta a contradição é notável. E é um exemplo maravilhoso de pensamento filosófico. Quer ver? Vamos continuar lendo, por favor? José, livro 3, por favor. Necessário uma perspectiva da ciência e homens gigantescos, como esse
iniciamos por descrever as questões que devem ser discutidas em primeiro lugar. Os problemas que têm que ser resolvidos para alguém concluir alguma coisa, né? Tá. Estas consistem em todas as opiniões divergentes, sustentadas acerca dos primeiros princípios e também de qualquer outra opinião, além dessas que pareça ter passado desapercebida. Esse é um erro comuníssimo em Portugal e no Brasil. Desapercebido é uma coisa completamente diferente de despercebido. Então, perceber, desperceber. Então, desperceber é quando você não percebe. Desapercebido é quando você foi fazer um piquenique e não levou gasosa. Então, desapercebido é desequipado, sem levar o conteúdo certo. E esse erro tornou-se assim, praticamente universal, faz também em Portugal, que é uma pena, mas em português há dois sentidos, um é despercebido e outro é desapercebido. E aqui o certo é despercebido. Então, está vendo? Assim, olha, então ele vai novamente falar de que há opiniões em geral, né, tá, sobre quais são os problemas que impedem que a gente resolva, que a gente continue andando na direção da compreensão do que são as causas, tá? Então ele vai contar em seguida. Pode continuar, por favor, José. Ora, para aqueles que desejam livrar-se de dificuldades, constitui um critério proveitoso encará-las cabalmente, uma vez que a subsequente certeza é uma libertação intelectual das prévias dificuldades. Libertação esta que é impossível quando desconhecemos o nó que nos mantém atados. Olha que maravilha! Quer dizer, olha que coisa maravilhosa! Quer dizer, o único jeito de você conseguir fazer ciência é quando você resolve aquela aporia, aquela encrenca, aquele nó, aquela situação em que você está meio prisioneiro de uma contradição. Aí você consegue dizer que você resolveu alguma coisa. Então não adianta continuar sem estabelecer quais são os problemas que o filósofo precisa resolver para poder andar. Esse capítulo todo ele é descrição das encrencas. Descrição essa que eu repito, vocês receberão aqui no resumo, num esquema aristotélico, para ficar bem resumido, tá? Continuamos. A dificuldade do intelecto indica a presença de um nó no assunto, pois em sua dificuldade o intelecto acha-se na mesma condição de homem da marra. E essa é uma imagem platônica, né? Do mito da caverna, né? Uma pede homenagemzinha ao seu chefe, ao seu professor. Em ambos os casos, é impossível executar qualquer movimento avante. Daí, devemos primeiramente sondar todas as dificuldades, quer pelas razões indicadas, quer também porque os que iniciam a investigação sem uma prévia avaliação das dificuldades são como indivíduos que desconhecem o próprio mundo. É por isso que a primeira coisa que você precisa fazer ao fazer um trabalho acadêmico é perguntar assim: qual é o problema que eu estou resolvendo? Não existe trabalho acadêmico sem problema. Não existe trabalho acadêmico que não tenha um problema. Então, o título do problema, o título do trabalho acadêmico deveria ser, tecnicamente, o problema que você está tentando resolver. Então, e, às vezes, é preciso gastar um terço do tempo para definir o problema, que o mais difícil, às vezes, é definir isso. Então, não precipitar e gastar o tempo necessário para descobrir o que você vai resolver, senão não dá certo. Tá? José, por favor. Além disso, não se sabe sequer se a coisa necessitada foi descoberta ou não. Para esses indivíduos, o fim não se revela claro, embora revele-se a quem já encarou a dificuldade. Como é que você sabe se a coisa necessitada foi descoberta ou não? Estabelecendo o status questiones. Porque aí você vai verificar todo mundo que veio antes de você, que lidou com esse problema, e vai ver se o que você está querendo resolver já não foi resolvido antes. É o método acadêmico, tem que fazer assim. Foi Aristóteles que inventou. O jeito como faz em qualquer universidade moderna foi feito desse modo, foi desenhado por Aristóteles. Quer continuar? Ademais, aquele que ouviu e tornou-se ciente de todas as teorias complicantes, como aquele que ouviu ambos os atos de um processo legal, está necessariamente mais apto a julgar. Porque tem uma visão dialética do problema. Lembra? Aumentou o grau de certeza. Então é o juiz
está aqui apenas confirmando que é o juiz que está nessa posição. Então, se você não fizer a avaliação do status questiones, você não consegue andar, né? Você não consegue ter uma verdadeira compreensão do problema que você quer resolver. A primeira dificuldade diz respeito aos assuntos que discutimos em nossas observações preliminares. A investigação das causas pertence a uma única ciência ou a mais de uma? Tem essa ciência que especular apenas os primeiros princípios da substância, ou deve ocupar-se também dos princípios que todos utilizam para a demonstração? Por exemplo, se é possível simultaneamente afirmar e negar uma e a mesma coisa, e outros princípios similares? Nós não vamos debater isso aqui agora, porque depois ele, ao longo do capítulo, ele vai pegar cada pergunta dessas e vai esmiuçar. Então aqui apenas ele está fazendo uma lista de todas as questões que, se você não resolver, você não consegue concluir nada sobre as causas, tá? Então, se vocês não tem importância, porque depois a gente vai pegar uma a uma, tá? Então esqueçam isso aqui por enquanto. Se diz respeito à substância, haverá uma ciência que se ocupa de todas as substâncias ou mais de uma? E se mais de uma são todas afins, ou deveríamos chamar alguma delas de tipo de sabedoria e outras de algo de fé? Vocês vão vendo a dificuldade que é você descobrir isso aqui, porque tudo isso é encrenca, tudo isso é uma pedra na frente da sua frente, você tem que dar um jeito de remover para você poder concluir alguma coisa. Olha aí, continua, tá? Vamos lá, o que mais? Eis outra questão que requer investigação. Sustentamos a existência apenas de substâncias sensíveis ou que há também outras? E sustentamos que há somente uma classe de substâncias insensíveis ou mais de uma, como afirmam os que propõem as formas e os objetos matemáticos como intermediários entre as formas e as coisas sensíveis. Esses são os pitagóricos, tá? Mais. Essas questões, portanto, como digo, têm que ser consideradas como, adicionalmente, se nossa investigação diz respeito somente às substâncias ou também aos atributos essenciais da substância. E, complementarmente, com relação ao mesmo e o outro, o semelhante e o dessemelhante e o contrário, com relação ao anterior e posterior, todos os demais termos, desses já esses, que os dialéticos tentam investigar, mas baseando sua investigação exclusivamente em opiniões aceitas pelo povo. É preciso que examinemos a quais domínios pertence o estudo de todas essas questões. Precisamos igualmente examinar todos os atributos essenciais dessas mesmas coisas, e não simplesmente o que é cada uma delas, mas, inclusive, se cada uma possui um oposto, e se os primeiros princípios e elementos das coisas são os gêneros nos quais se enquadram ou as partes pré-existentes de cada coisa humana. E se os gêneros, quer sejam aqueles dedicados em última instância dos indivíduos, quer os gêneros primários, por exemplo, se animal ou homem, é o primeiro princípio e o mais independente do individual. Embora eu não estava querendo debater isso aqui agora, porque a gente vai depois gastar essa última aqui é uma encrenca tão grande, que deu origem à tal da polêmica dos universais, que foi até a Idade Média. Era o problema filosófico mais importante de todos. Quer dizer, assim, existem, afinal de contas, um negócio chamado espécie canina, quer dizer, ou só existem os cachorros concretos e reais? Se eu afirmar que não existe cachorro a não ser os concretos e reais, eu tenho que resolver o problema de que o que é que unificaria. Como é que eu sei que é tudo cachorro, por exemplo? Como é que eu sei que um Yorkshire de 2,5 kg é tão cachorro quanto um dog alemão de 80 kg? Que não parecem parecidos, né? Não são parecidos um com o outro. Mas eles cruzam, porque a definição de espécie, é claro que é uma ideia evolucionista que você odeia, mas a definição eu odeio, eu nunca, não. Mas de ter sofrido em silêncio. Mas enfim, para essa gente,
o fato das coisas cruzarem representa alguma coisa. Mas o lobo, por exemplo, eles cruzam também, e eles não consideram cachorro. O lobo é lupus, né? E não Mas canis. não é canis, lupus, cachorro e lobo Não são... são espécies diferentes. Mas o gênero talvez seja igual, né? Mas veja, é um problema que quando você sai desse assunto e vai para outros onde não há romance, é muito mais difícil de definir. Por exemplo, os automóveis. Né? O que faz que uma camiseta seja um tanto automóvel quanto um caminhão N12? Né? Então, é assim por diante. Quer dizer, esse assunto é um assunto enorme e complicadíssimo. Porque Aristóteles sempre achou que só existem as coisas reais e concretas. Aristóteles diz assim, a palavra cachorro não morde. E é verdade. No entanto, alguma coisa unifica os cachorros todos. E essa coisa que unifica chama-se universal. Platão acha que só tem universal, que esse negócio chamado cachorro real é tudo uma espécie de tentativa frustrada de copiar o universal que existe no mundo das formas e nas ideias. E Aristóteles acha que só existem os cachorros reais e que os universais podem ser só uma palavra. Bom, quem é que tem razão? Na verdade, os dois têm razão, porque no fundo tudo que existe é ao mesmo tempo um indivíduo isolado e ao mesmo tempo um indivíduo unificado numa determinada categoria. Mas essa história aqui é complicadíssima. Então, entendeu? Apenas para dar uma ideia para vocês do que tipo de problema Aristóteles tem que resolver, e ele vai resolvendo ao longo do livro, para poder comprovar sua tese de que existem as causas maiores, são as causas fundamentais, e que aquelas causas basicamente. Então, essa lista desses problemas todos vai ser entregue para vocês no próximo encontro. E a gente depois terá um espaçozinho na lista, para ir, na medida que vai resolvendo, a gente vai lá colocando a explicação que ele vai dando. Vai ser assim, super divertido o curso aqui para frente, que terá até essa prerrogativa lúdica de ficar, né, entendeu? E não é qualquer curso que produz essa possibilidade. Mas entenderam que são problemas cabeludíssimos esses? Tá, então continuamos, por favor. Acima de tudo? Acima de tudo mais, necessitamos considerar e dedicar-nos à questão de haver qualquer outra causa per se, além da matéria. Em caso afirmativo, se é dissociado da matéria, e se é um ou muitos, e se há alguma coisa à parte da coisa concreta. Por coisa concreta, entendo a matéria associada a tudo que é dela predicado, ou nada, ou se há em alguns casos, porém não em outros, e quais são esses casos? Agora não parece muito claro, não se preocupe se vocês não estão entendendo exatamente, depois a gente vai entender bem. E ainda mais, é preciso indagar-nos se os primeiros princípios têm número ou tipo limitados, tanto aqueles nas definições quanto aqueles no substrato. E se os princípios das coisas perecíveis e das imperecíveis são idênticos ou diferentes. Ademais, se todos são imperecíveis, ou se os das coisas perecíveis são perecíveis. Adicionalmente, colocamos-nos ante a mais difícil e desnorteante de todas as questões. Se a unidade e o ser, como sustentavam os pitagóricos e Platão, não são distintos, mas a substância das coisas, ou se assim não é, e se o substrato é algo diferente, como Empédocles sustenta da amizade, um outro pensador do fogo e um outro da água ou ar. E se os primeiros princípios são universais ou semelhantes a coisas individuais? E se existem em potência ou ato? E se sua potencialidade ou atualidade depende de alguma coisa além do movimento? Todas essas questões apontadas podem envolver considerável dificuldade. E ainda precisamos indagar se números, linhas, figuras e pontos são substâncias ou não em qualquer sentido. E se são dissociados das coisas sensíveis ou inerentes a elas. No tocante a todos esses problemas, não só é difícil aprender a verdade com respeito a eles, como já é difícil enunciar adequadamente todos os
dificuldades. Aí, entendendo como é que funciona a mente de um filósofo de verdade, quer dizer, só para tentar entender os problemas já é muito difícil, ainda mais descobrir alguma coisa. Então, o que vai acontecer agora é que nós vamos trabalhar assim. Vocês vão receber aqui esse documento, agora não porque ele está incompleto, em que há a descrição das aporias de todos esses problemas por ordem, né, do próprio texto. E aqui no fundo tem aqui uma dica de onde é que está a chave do enigma. E a gente vai olhar mais para esse controle aqui do que para o texto. Quer dizer, a ideia aí é terminar o livro 3 no próximo encontro, que é um livro longo e muito denso, de modo que por esse método aí nós vamos conseguir produzir essa aceleração aí com qualidade da nossa compreensão do assunto.